Tô chegando nos 50, trabalhando, pronta para passar o cartão, mas parece que só a indústria da beleza e da saúde quer vender para mim. Tá bem, né, pra ti, Poli, porque pra mim parece que é só a indústria do anti-envelhecimento que anda atrás de mim hoje em dia. E aí, o que vocês acham desse BO? Olá, seja bem-vindo ao Qual é o BO. Estamos de volta, direto aqui da Vale TV, onde o nosso super time aqui da técnica sempre nos recebe tri bem. Muito obrigada, guris. Eu sou a Poli Lopes, estrategista em comunicação, presença digital e criadora de conteúdo para marcas e pessoas. Sou jornalista, doutora em comunicação e cultura e entusiasta de uma boa internet. Eu sou Kika Giordano, a mulher dos jobs, publicitária, apocalíptica, pessimista e mãe de Gen Z. Especialista em branding, né? Que é a minha área, não vamos nos esquecer. Ainda não conhece Qual é o BO? Qual é o BO é um podcast, projeto de conteúdo, videocast, onde batemos um papo apocalíptico sobre comunicação, internet e outros BOs. Bom, então vamos para a nossa pauta de hoje, tá? Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero só comentar uma coisa, que envelhecer é aquilo que acontece quando tudo dá certo, tá? Mas por que a gente vai falar sobre isso hoje? Porque a gente quer falar sobre economia prateada e como tem gente que perde dinheiro porque esquece desse público consumidor que está pronto para viver muito, segundo o dados Schneider, até 120 anos, com dinheiro também e com diversas necessidades. E para falar sobre isso, a gente convidou a Roberta Pletti, que é diretora de relacionamento da Mercator Feiras e Eventos. Roberta, obrigado por estar aqui com a gente. Vou pedir para tu te apresentar. Eu que agradeço a presença aqui, muito obrigado pelo convite. Então, eu sou a Roberta Pletti, diretora da Mercator Feiras e Eventos, e estou muito contente de estar aqui. A gente faz as feiras de calçado, mas agora a gente acabou de realizar a Gerontofair, que é uma feira sensacional, que é voltada para a economia prateada, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Isso. Para começar, então, eu vou te pedir para explicar para quem ainda não conhece da nossa audiência o que é a Gerontofair, o que acontece na feira. Então, a Gerontofair nada mais é do que um encontro onde todas as empresas, as grandes empresas, vão lá para falar sobre inovação, serviços e produtos voltados para aquelas pessoas 50 a mais. Então, a gente tem os pilares da feira, que são vários, tem inovação e tecnologia, turismo e lazer, o mercado de trabalho, políticas públicas, tem muito assunto. Então, a feira acabou de acontecer, já foi a segunda edição e estava sensacional. Então, segunda edição, isso quer dizer que não é uma demanda que vocês identificaram agora, assim, para ontem, até porque fazer uma feira, fazer um evento desse porte não é assim, decide e sai fazendo, né? Como é que vocês identificaram isso? Como é que surgiu a ideia? Então, a gente fez a primeira edição em 2018, só que essa edição, ela foi muito voltada, como o mercado ele não estava preparado para esse assunto da longevidade, da terceira idade, a nossa feira ela ficou muito mais voltada para a parte do assistencialismo, ou seja, ficou muito voltada para a saúde e bem-estar. Não que isso não seja importante, tanto que ela está nos pilares da feira de agora, só que aí veio a enchente. Veio a pandemia primeiro, duas, né, que a gente teve que prorrogar. Daí veio a enchente, que o ano passado era para acontecer. Então, agora é a retomada da Gerontofair, que é a segunda edição, só que ela veio com um propósito totalmente diferente. Como o mercado amadureceu, então hoje a gente vê que a Gerontofair é muito mais do que saúde, bem-estar e falar de doenças. Ela é muito mais ampla, assim como as marcas que a gente já consegue ver, que até então não estavam preparadas para isso, elas já começam a se preparar. Até porque, como a gente estava falando antes, Kika, é aquilo de números, né? Que é muito importante. Então, a Gerontofair, ela é uma feira que não tem volta, porque se vocês forem pegar os números do Brasil e do Rio Grande do Sul, a gente se apavora. Hoje, quase 61 milhões de pessoas da população brasileira tem 50 a mais. Se tu parar para pensar, a cada 20,2 segundos, uma pessoa no Brasil faz 50 anos. Tá? E só que no Brasil movimenta mais de 2 trilhões por ano. E no Rio Grande do Sul,
é o estado, né? Que mais tem 34% da população é acima de 50 a mais, o que corresponde a cerca de 3,8 milhões. Ou seja, os números estão aí, como a gente estava falando um pouquinho antes do programa, cada vez menos criança, né? E logo a maioria dos países do mundo é a população, é o número, é a pirâmide, a faixa etária não tem volta. É algo que já na Europa já acontece há mais tempo. E agora, eu lembro que assim, quando eu era adolescentezinha, né? Uma adolescente nos anos 90, e estava na escola, a gente ainda tinha aquela pirâmide, bem pirâmide, né? Sim. Com a base, as crianças na base, sendo a maior parte, e afunilando para cima. E agora nós já temos uma que já não é mais uma pirâmide, é uma barriga, né? Não tá. Que é os adultos. A base já é menor, já temos menos crianças. E essa barriga, ela tende a ir aumentando para cima e aumentando o número de pessoas idosas, né? E aí, aquela pergunta que assim, a gente não vai falar sobre isso, mas vamos ficar pensando o que vai acontecer daqui a uns 15 anos. A gente não precisa falar sobre isso, mas é uma coisa que a gente precisa ficar se preocupando, né? A gente precisa olhar para frente. E quando a gente traz assuntos como esse aqui, é exatamente pra gente pensar sobre isso, porque a gente tem essa população que está cada vez envelhecendo mais, né? Tipo, durando mais tempo, a expectativa de vida é completamente outra. A evolução da tecnologia faz com que a gente entenda que essa expectativa de vida vai aumentar ainda mais. Né? As pessoas não estão tendo mais energia, tendo mais com mais saúde, qualidade, né? Uma boa parte. Se a gente olhar fotos de pessoas de 40 anos, há 40 anos atrás, elas pareciam mais velhas do que nós somos hoje, né? Eu tenho 48. E a minha mãe, talvez quando tinha 48... Ai, mãe não vê o programa. E a minha mãe, quando tinha 48, talvez não tinha aí essa energia que a minha geração tem hoje em dia, né? E isso é uma coisa que não é só comigo, eu acho que é geral, assim, né? Com certeza, eu tenho 45 anos, é outra coisa que eu não entendo porque que as mulheres, principalmente, elas têm a dificuldade de dizer a idade, né? Eu não tenho. Eu também não, eu tenho que dizer e não tem problema nenhum. Gosto. A coisa que eu mais tenho pânico quando me perguntam, quantos anos tu acha que eu tenho? Que desespero! Sempre vai botar pra baixo, né? Imagina, eu boto pra cima, tem que ser um pouquinho, não tão direta, mas... E aí, como tu falou da Geronto Fair, que tu falou que não é mais só sobre saúde, né, que se fala. Não. É sobre que outros assuntos? Acho que tem a ver com isso, né, de as pessoas estarem com mais energia, mais disposição, mais jovens. E também é uma faixa etária que ela tem um poder de consumo muito grande. E então, né, é um dos pilares da feira que a gente tem, é turismo e lazer, que hoje em dia eu fiz um intercâmbio, por exemplo, fiz com uma empresa e tal, e hoje essa mesma empresa está fazendo intercâmbio para 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, para estudar italiano e tu ter a tua gastronomia junto, um hobby, tu imagina isso um tempo atrás, intercâmbio era para adolescente, teenager, né? Então, tudo está mudando. Mas a pessoa está com tempo já também nessa idade, Exato, né? E as próprias políticas públicas, o que as cidades estão fazendo, né, para essa população 50 a mais, 60 a mais, até bem legal lá em Caxias do Sul, como eles não têm asilos, né, e residenciais geriátricos suficiente para a população, principalmente de baixa renda, eles já estão dando um salário mínimo para alguém da família estar cuidando dessa pessoa mais velha em casa, e eles apresentaram para nós o resultado na feira, que foi sensacional. Tanto o idoso, né, como... ele evoluiu muito em vez de estar num residencial ou num asilo, como eles falam lá. Nossa, isso é muito legal. Nossa, demais isso, né? É muito legal. Até porque é muito triste a condição da pessoa que não pode trabalhar e cuidar da própria vida, porque ela tem que cuidar de uma pessoa idosa, né? Até na feira a gente teve um congresso, que é o Conacare Internacional, que era o congresso internacional de cuidados, cuidadores e sobre a longevidade. E ali eles falam muito que, independente da classe social que tu tem, todo indivíduo merece teu cuidado. Não importa. E é verdade. Então, essas práticas, as políticas públicas é outro assunto que fala. O mercado de trabalho, que cada vez mais, né, até saiu, eu estava vendo uma pesquisa, que as pessoas acima de 50 a mais, elas costumam ficar 3 vezes mais no emprego. Então, isso é muito importante, que não tem aquela rotatividade do jovem, né? Então, tu ensina tudo, tu faz tudo, mas ele quer estar toda hora mudando. Então tem tudo isso, mercado de trabalho, a saúde e bem-estar é outro pilar, cada vez mais as pessoas fazendo esporte, aí entra, e é tanta coisa aí. Tem principalmente a questão do senior living, das construtoras, das incorporadoras, que hoje elas
estão investindo muito mais em senior livings, né? Espaços voltados para pessoas acima de 50, 60, já pensando em moradias e tudo padrão de alto luxo. Não sei se vocês se lembram, que uns 10 anos atrás, o boom em São Paulo era dos apartamentos 35 metros quadrados. Sim. Agora não. Agora, em vez de botar para uma pessoa morar sozinha, eles estão tudo investindo nessa faixa etária, por causa da pirâmide. Inclusive, aqueles condomínios seniors que são algo entre um condomínio de luxo e um lar para idosos, só que sofisticado, né? Onde as pessoas podem ter os seus próprios apartamentos, casas, e ter à disposição ali cuidados sim, que tem o atendimento, que tem um atendimento, que tem alguém que ajude ali, mas que não é necessariamente um lar de idosos, né? Exato. Aqui no Novo Hamburgo tem ali no que era o Sinfonia, mas agora ele tem outro nome, que é ali perto do Pio 12. Não tem mais. Tem ainda, só que ele tem com Ele outro mudou o nome. nome, Ele mudou o nome. Mudou o Árvore nome. da Vida? Eu acho que Alguma é. coisa assim. E a ideia é essa. Tu pode morar locando um apartamento como se fosse um morador, só morador, e tu pode, né, contratar esse atendimento. E daí tem uma amiga da minha mãe ficou ali, tipo, tem ronda, então a pessoa tá doente, vai a pessoa dar o remédio, eles passam de noite para ver se tá tudo bem, mas daí são contratos diferenciados. Exato, tem contratos, por exemplo, que tu pode, se a pessoa ela só não quer morar sozinha, ela vai para lá para ter uma convivência, né? Que isso é muito legal, que daí tem teatro não tem cinema, tem bocha, tem academia, pilates, ou então tu pode ir para lá, daqui a pouco tu faz um pós-cirúrgico. A tua mãe e o teu pai fazem lá, em vez de botar uma cuidadora dentro de casa, eles ficam lá e tem toda assistência, então isso é muito legal. E agora vai ter o primeiro residencial na Horizontal, que é o Sunday Village Care, que até ele estava na feira, fica perto ali de Bom Retiro, Lajeado, então é em casas, né? Que até então não tinha. Que a pessoa e eu autonomia. vejo que uma boa parte desse público que vai, futuramente isso deve ganhar mais espaço ainda, porque muitas pessoas não estão tendo filhos. Que é o meu caso. Né? E aí... eu tenho a minha enteada, mas ela mora em Portugal. Eu tenho filho, mas eu não espero que o meu filho... Quer dizer, eu não planejo que o fim da minha vida vai ser com o meu filho cuidando de mim. Eu já penso em que eu quero ter saúde para ser independente o máximo de tempo possível e dinheiro para eu estar num lugar onde alguém vai me cuidar e que ele vá lá só me ver. Mas eu já não conto com isso, né? Mas que antigamente as pessoas tinham filhos para os filhos. Eu já ouvi pessoas falarem disso, né? Nunca ninguém falou para você, tu não vai ter um filho para cuidar de ti. Quem foi cuidar de ti quando tu ficar velha? Mas eu vou falar isso que vocês estão falando, esse é um medo que eu tenho, sabe? Muito assim. Então, uma das coisas que eu já faço, que aí é que a feira ela é bem importante nesse sentido, que ela já vai pegando perto dos 50 mais, porque, por exemplo, eu já invisto parte do que eu ganho já pensando nisso. Entendeu? Também. Porque eu quero ter uma qualidade, porque eu não... Quem é que vai cuidar de mim? Acontece alguma coisa com meu marido sempre diz que eu vou matar ele antes de mim. Mas tenho o meu sobrinho, tudo, mas é uma preocupação que eu tenho e concordo com vocês que o filho, ele tem que voar, né? Não tem que estar por aí. Mas, ao mesmo tempo, tu sabe que tu tendo um filho, ele sempre vai cuidar. Que, no mínimo, ele vai cuidar se estão cuidando bem de mim. Exatamente. Né? Porque eu fico pensando assim, quando a gente perde a capacidade de... saber o que está acontecendo com a gente, né? Que nem eu tenho um pai que é acamado, que totalmente não entende, né? Mais o que acontece à volta dele. E ele está numa instituição, mas ele tem todas as pessoas ali para zelar pelo ele, né? bom cuidado dele, né? A minha mãe, a gente, tudo, né? Então eu sempre digo pro meu filho assim, não, tu não vai ter que cuidar de mim quando eu estiver velha, mas tu vai ter que ficar de olho se estão cuidando bem de mim. Isso com sim, certeza. tu vai ter que cuidar. Eu não tenho filhos, mas eu tenho minha sobrinha e ela mora em Portugal, vou ter que ir lá morar com ela. Minha enteada mora lá em Portugal. Mesma coisa. Vou ter que fugir pra lá, pra ela cuidar de mim. Mas aí é que as incorporadoras, elas já pensando nisso, né? Daqui a pouco eu sempre digo, em vez, vamos supor, de morar num apartamento maior, eu já investiria e já compraria um senior living, vamos supor, que aí o apartamento já é meu, entre aspas. Claro que cada um tem as suas dinâmicas de funcionamento, mas eu compro lá e eles fazem que nem eles
entre os dividendos, né? Que assim. depois que estiver pronto, eles dividem entre os proprietários. E quando tu precisar, tu não vai necessariamente pro andar que tu comprou. Mas tu vai ter alguém lá, tu vai ter o teu apartamento lá. Enquanto isso, tu tá rentabilizando através dos dividendos. Então, é tudo a incorporadora, tudo, né? Quem administra, que faz a gestão, que querendo ou não, é tipo um aluguel. Sim. Então, isso aí que as incorporadoras estão pensando muito. Sim. E está atraindo cada vez público da nossa faixa etária. E eu já vi um outro conceito também, que são pessoas que se juntam, amigos, Sim. que compram lá um sítio. É o E co-housing. vão morar todos juntos para envelhecer juntos, né? Isso nós vamos fazer, né? Pô, eles vão comprar um sítio e morar todo mundo lá, né? Mas tem um agora no litoral norte que eles se chama co-housing, que eles estão fazendo. E é bem nesse sentido assim. Cada um vai comprando, aí tem uma cozinha para todos. Isso então bem para legal. envelhecer entre as pessoas ali, né? Entre os amigos, entre as pessoas. Eu acho interessante. É que nem uma coworking ali, né? Em vez de tu tem o teu local de trabalho, eles estão fazendo assim, só que não é só com amigos. É com... Porque a área lá é bem grande que eles estão construindo, mas é bem bacana. Mas dá para os amigos se juntar e comprar próximo, pelo menos, né? Ou então tu fazer novas amizades, porque eu vejo que as pessoas mais velhas, o grande problema, né? O problema não é a carência, né? Sim. É ter pessoas no convívio, né? Uma das coisas que eu não sei... Até porque as pessoas desculpa. vão morrendo, né? Eu mas... lembro que a minha avó, ela não é mais viva, mas uma questão que ela falava bastante, que ela dizia que ela estava ficando sozinha. E eu não sei se vocês concordam comigo. Eu acho muito errado o caixa rápido aqui no Brasil, tá? Porque o caixa rápido, para que é? 60 mais, grávida e tal. Só que o 60 mais é quantas pessoas o prazer delas é ir no supermercado. Sim. Tá? Então elas precisam de tempo para falar com o caixa. Sim. E o que acontece? Daí quem tá atrás já fica olhando com uma cara feia. Boa. Então eu não sei por que eles não fazem um caixa só voltado pro 60 mais, eles iam vender mais, porque às vezes para uma pessoa é o único momento do dia que ela tem uma atenção ou que ela consegue conversar com alguém. Sim. E daí, ali na caixa, por exemplo, eu vejo às vezes com a minha mãe, assim, ela demora mais para pegar o cartão, às vezes não sabe a senha, e aí vai indo, e a pessoa que está atrás, porque daí tu pode entrar com até 10 produtos, né? Que geralmente é o jovem, que é o caixa rápido, e já fica louco, e aí é complicado. Sim, eu acho que o mundo ainda não assimilou totalmente essa mudança de paradigma. E aí, quando eu penso também até na própria previdência, né? Porque, que nem diz o Dado Schneider lá, hoje as pessoas de 30 são adolescentes. Eu tenho 48, algumas pessoas há anos atrás já estavam se aposentando com essa idade, né? A minha irmã, que é professora, ela é mais nova que eu, e daqui 3 ou 4 anos ela vai se aposentar. Nossa. E aí eu fico pensando ela vai se assim, aposentar com 50. Ela vai se aposentar. Mas ela trabalhou todo o período necessário para se aposentar por tempo de trabalho, né? Conforme a legislação, ela está no direito dela. Mas eu fico pensando... Isso aí é um outro assunto polêmico, né? Até quando o nosso sistema vai conseguir aguentar isso, né? Não sei se vai conseguir. conseguir. O desequilíbrio. Se tu tem menos jovem, tu vai ter menos gente trabalhando. Se tu tiver menos gente com carteira assinada, tu vai ter menos gente contribuindo. É porque o nosso sistema previdenciário, ele ainda precisa do trabalho dos jovens para sustentar o... E tu vai ter mais gente mais velha vivendo, que usufrui do sistema. Isso vai dar um problema ali na frente. E aí, eu acho que já está dando problema. E aí, junto com isso, eu também estava vendo essas últimas semanas, teve uma série de reportagens no Fantástico sobre as pessoas 60 mais, né? A própria menopausa, que era um tabu, que era um assunto que não se falava, né? Eu descobri que a reposição hormonal que eu tomo, ela é uma coisa muito recente, que ela é uma coisa assim de, sei lá, 3, 4 anos. Que a reposição hormonal que existia até então, ela não era segura. Porque ela era muito... Ela podia dar câncer, podia dar vários problemas, né? Era muito hormonal. Era muito isso. E que hoje, deve ser, nossa, mas... Que sorte a minha, né? Porque eu cheguei nessa fase aqui bem no momento que as coisas estão começando a melhorar.
Porque as mulheres... Uma coisa era, há 10 anos atrás, uma mulher com 48 anos, 50 anos, a menopausa. E hoje, uma mulher com 48, 50 anos, a menopausa, não é mais a mesma coisa, né? Inclusive, esse sábado eu saí com 2 amigas, a minha prima e uma amiga, que elas têm a minha idade. E elas estão no momento, assim, solteiras. E assim, cara... É inacreditável como nós somos diferentes do que eram as nossas mães. Uhum. Não tem nem como explicar, assim, e não é só por causa da aparência, né? Eu vi em algum lugar aí uma estatística de que só o fato de as pessoas saberem que elas têm que tomar mais água já melhorou a nossa pele 200%, né? Mas eu fico pensando assim, nossa, cara, minha mãe, com 50 anos, ela já tinha o neto, o meu filho, ela já era uma vovó, assim, né? E ali nós... Tipo, a gente foi no Abbey, foi no Lorde. Era isso que eu ia dizer. Quando a minha mãe tinha 50 anos, a minha mãe tá com 78, né? Então, quando ela tinha 50 anos, por exemplo, e já era separada do meu pai, ela sair à noite era em lugares específicos. Era no clube tal, que tem a festa dos separados, era não sei o quê. Ela não ia num lugar como a gente vai. Tipo, num lugar que todo mundo vai. Eram eventos específicos para aquele público específico. Hoje, esses lugares ainda existem. Ainda existem essas festas. Mas é tratado desse jeito. É uma festa. Tu não tá proibido, entre aspas, de ir nos outros lugares. Não. Acaba todo mundo... É tipo, uma festa dos descasados é a mesma coisa que uma festa nos 80. Acaba... Né? Dada das devidas proporções, assim. Acaba todo mundo junto e misturado. E eu acho, às vezes... no consumo, que a gente sempre fala de consumo e na forma como a gente olha para as coisas, né? Não, e até a maneira de se vestir, ou de... porque antes uma mulher dessa idade não vai usar tal roupa, uma pessoa... Não, tipo... Isso é... Claro, ainda tem gente que pensa isso, mas enfim... Não, até tem uma coisa aqui que eu tava olhando aqui, que é uma frase que eu até botei forte aqui, assim, ó... Que é tudo que a gente consome, eles também consomem. Sabe? Só que isso, às vezes, a gente tenta... a gente mesmo já tem uma discriminação. A gente, quando é uma roupa... por exemplo, a minha mãe tem uma roupa que ela já não quer mais mostrar os braços, daqui a pouco não quer mostrar mais tanto aqui, mas ela consome de tudo. E até se tu pegar nas plataformas, por exemplo, de música, vocês vão se surpreender com as músicas que o pessoal acima de 50, acima de 60 tá escutando. O que vocês acham que é? Tá lá o Thiaguinho, por exemplo. Sim, sabe? Então, antigamente, tu ia ter um Beatles, um Elvis Presley. Sim. Então, isso aí tudo mudou, né? Eles estão consumindo e outra, estão totalmente no digital, né? Sim. Eu vejo meu pai com 75 anos, eu vou tentar explicar para ele já não quer, porque ele faz tudo sozinho, então é outra. O que às vezes é um pouco perigoso. Não teu pai, mas na minha mãe sim. Teu pai, né? Na minha mãe sim. Na minha mãe também já é um pouquinho. Tanto que os idosos são os que mais acabam caindo em golpes, né? Isso eu sempre falo, CPF, Pix, aí esquece que não... Clicar em link, boletos estranhos, me pergunta. Eu sempre digo, me pergunta. Mas essa coisa que tu falou da música é interessante porque o que separa os públicos não é mais a idade, mas é o nicho. Então, por exemplo, eu e a Poli, a gente vai lá no chalé, ouvir uma banda de rock, né? E daí tem jovens lá também, né? Porque vocês gostam do mesmo tipo de música. Porque a gente tá unido pelo nicho. Assim como a gente não vai no pagode. Eu vou. Eu não vou, mas eu vou. Beleza? Eu gosto. Eu vou. Mas tu vai no mas pagode. Eu não vou no sertanejo. Tu vai no pagode, tem jovens lá e tem pessoas, né? Tem pessoas mais jovens, pessoas mais velhas. Então as pessoas estão unidas por nichos e não por interesses e não por idade. Isso é uma das coisas legais que eu sempre falo da boa internet, é a possibilidade de juntar esses nichos, olhando pro digital, né? E que isso otimiza o presencial também, porque eu vou seguir o bar tal, então tu também vai seguir, a Duda ali vai seguir o bar também, ela vai seguir o mesmo lugar porque ela gosta do tipo de música que toca e a gente vai parar no mesmo lugar presencial porque a internet funcionou como tem que funcionar. É um jeito legal. Isso aí. Tá gostando da conversa? Qual é o BO? É um programa quinzenal, mas a conversa segue o mês todo no nosso Instagram.
Segue a gente no @qualeobo podcast e também nos ajude a espalhar a palavra da crítica à internet. Não foi legal essa parte. Não, mas a gente não fala só crítica. A gente não faz só espalhar crítica. a palavra dos nossos cortes. Isso aí. Pra comentar com a gente. É porque assim, a gente não vem aqui, a gente fala de internet, mas a gente não vem aqui ficar dando dica de como ganhar seguidores. A gente não vem aqui ficar dando dica de como vender mais. A gente vem aqui pra falar do caos e do apocalipse. Eu quero perguntar um negócio pra Roberta. Eu como sempre, a gente tá indo e voltando. Tranquilo. Tu notou, né? Porque a gente tava falando, quando a gente tava falando da Gerontofera antes, tu comentou sobre as feiras, né, que vocês fazem. E eu queria comentar sobre isso porque eu gosto de, olhando para o trabalho em si, para a organização de eventos, né? A Mercator, ela é super consolidada pelas feiras calçadistas, né? A gente tem o SIC, que é lá em Gramado, vai ter a Zero Mais, que agora vai ser aqui em Novo Hamburgo, na FENAC. Né? E nas duas a gente vê que o coração é muito o negócio. É trazer compradores para conhecer os lançamentos das marcas e fazer pedido. Né? O grande core do negócio é isso. Já na Gerontofera eu vi que teve uma programação gigantesca de palestra, de formação, de conhecimento, né? E claro que gerou negócio para as marcas que estavam lá, tinha mais de 40 marcas, mas que estavam expondo, mas tipo, foram 100 horas de conteúdo, 6 palcos simultâneos. Como é que foi para vocês isso? Porque é uma inversão de lógica. Primeiro educar o mercado e depois mostrar e com isso mostrar a relevância do segmento para daí gerar venda? Eu vou te falar assim, ó, a Gerontofera, ela é completamente diferente do setor coreiro calçadista. Que as nossas feiras do calçado, por muito tempo, não teve conteúdo. Até porque é uma cultura da indústria calçadista e está tendo já uma mudança de comportamento em relação às feiras. Que as feiras, até então, o que era? Era fazer negócio, tirar pedido e deu. Hoje em dia, a feira até faz pedido. Até tu vende e tudo mais. Mas feira hoje é muito mais um networking. E a gente viu no calçado que estava, principalmente o varejo, ele estava precisando dar um up nele em termos de conhecimento. Por isso que a gente colocou as palestras. E o expositor, ele não gostou muito no início, porque o lojista está lá e não está comprando. Sim, não está passeando no stand, exatamente. não está visitando o stand. Hoje eles vêm falar que tem os lojistas, eles não tinham nem um software de controle de estoque, tu pensa bem, era tudo feito à mão e ainda tem muito no setor coreiro calçadista, os lojistas de calçado. Não é nada contra, mas eles precisam se atualizar. Já na Geronto, é exatamente o oposto. Porque esse setor, ele valoriza muito o conteúdo. Eles, assim, tá falando com uma área, tem muito médico, enfermeiros, nutricionista, psicólogo, então eles valorizam muito o conteúdo e estão sempre estudando. Não que no setor coreiro calçadista não estudem, mas é completamente diferente o mercado. Então eles valorizam muito o conteúdo e até podem fazer negócio. É completamente diferente, assim. E como é que é organizar isso? Porque, tipo, teve que começar com essa outra visão, né? Quando vocês fizeram a primeira edição, por exemplo. Sim, porque que a Geronto, ela é muito legal, porque o público vai nela muito por causa do conteúdo e olha os stands. Na do calçado era o contrário. Nas do calçado tinham as marcas todas lá e não tinha o conteúdo que a gente inseriu depois. Então, é por isso que eu digo, cada mercado, cada setor, assim, tem as suas demandas e a gente tem que estar bem flexível para entender e fazer o melhor possível para adequar. E foi isso que garantiu a Geronto, que muita gente foi, porque a gente teve lá o Fórum Nacional das ILPIs, né, que são os Institutos de Longa Permanência, então levou muitos gestores de LPIs, de residenciais geriátricos. Aí teve a jornada da SBGG, né, a SBGG, a Sociedade Brasileira de Geronto e Geriatria. Então aí levou muito os médicos geriatras. Aí então teve o meeting da economia prateada, que era marketing e consumo. Então levou os marqueteiros, levou todo o pessoal que está antenado nesse setor. Aí teve um meeting voltado para o senior living, que é as incorporadoras, construtoras, arquitetos. Então é um nicho gigante. A Gerontofera, diferente, por exemplo, do calçado. Até o nosso comercial teve dificuldades. Sim. Porque no calçado é o masculino, o infantil, o esportivo, o feminino, masculino, o esportivo e infantil. E deu. A Gerontofera, tudo aqui que tu vê, aqui pode ser expositor da feira. É roupa, é calçado, é óculos, os móveis, né? Porque tem móveis específicos, tem... E o piso antiderrapante. Construção. A construção, tudo. A arquitetura. Então, é uma coisa que é multissetorial totalmente.
A maquiagem que a gente está usando, o batom, então é um público cosmético, beleza, é muito amplo. É um mercado amplo e crescente e que cada vez vai provavelmente trazer mais e mais oportunidades. Sim, Porque mais e mais empresas vão entender que podem fazer uma linha, um produto específico que tem uma adequação num produto que elas já têm para atender determinado público que hoje elas não olham, né? É engraçado porque eu lembro uma vez, quando eu trabalhava ainda em agência, que eu estava vendo uns dados do mercado, isso, sei lá, 2009, por aí. E aí a gente tinha um dado que a indústria, o primeiro nicho da indústria era mulheres, né? Mulheres. O segundo nicho era crianças. O terceiro nicho nem era os homens ainda, eram os pets. Os homens ainda vinham depois. Hoje, o masculino já está bem mais robusto, né? Do que era no passado. E é engraçado, porque o mercado infantil, ele tende a retrair cada vez mais. E o mercado, a economia prateada vai ganhando mais espaço. Gurias, eu vou dizer para vocês, assim, que a empresa que não colocar no planejamento estratégico esse mercado voltado para a economia prateada, ou seja, para pessoas acima de 50 a mais, primeiro que ela já está atrasada. E assim, consequentemente, ela está fadada a morrer. Porque é como a gente estava falando antes, que tu mesmo falou, pô, tá ali os números, tá tudo ali, o que a pessoa está demorando para entrar? Ela tem que pensar. Tem que pensar. E o legal é que tu falou, por exemplo, que teve um dos eventos que foi pro pessoal do marketing. Porque uma coisa que a gente vê que acontece bastante é isso. As agências, né, elas propondo campanhas e ações em cima do jovem. Porque é o jovem que usa o TikTok, é o jovem que faz isso, é o jovem que faz aquilo, como se o jovem fosse o grande consumidor. Sim. E muitas vezes em detrimento ou deixando de comunicar para esse público. E esse público tá aí. É o que tá mais tremendo consumindo. Cartão para passar. É. Bom, que a gente está vivendo uma transformação do envelhecimento, a gente já chegou nesse consenso aqui, né? O Dado Schneider, que pesquisa a temática das gerações, principalmente, né? Ele sempre destaca que a evolução da tecnologia vai nos permitir viver até os 120 anos, tá? E aí, com isso, qual é que é o impacto dessa longevidade no conceito de ser adulto, né? Hoje, se a gente considerar, como o dado explica, né, que se a gente vai viver 120 anos e a adolescência ela é a 1/3 da vida, a gente vai ser adolescente. A gente não, né? A próxima geração vai ser adolescente até os 40. Eu acho que os 40 é os novos 20. Há 10 anos atrás a gente falava que os 30 eram os novos 20. Não, eu acho que os 40 são os novos 20. Eu recomecei com 44 anos. Eu me sinto todo dia descobrindo uma coisa nova. Eu me sinto todo dia aprendendo uma coisa nova. Eu, assim, como representante mais velha desta mesa, né? A nossa senhora. A Bruna não tá aqui hoje. Nós mandamos a Bruna embora hoje, porque hoje nós ia falar hoje era só 40 mais. Hoje era só 40 mais na mesa. Não, mentira, gente. Não. A Bruna tá onde? Tem compromisso. A Bruna tá Talvez por aí. Ela apareça aqui. A Bruna tá por aí fazendo alguma coisa mais legal. Mas então... que ela faz muitas coisas, né? E então hoje, assim, como representante aqui de 50 mais, né? 48, tô quase lá. Eu não me sinto como uma pessoa que já está indo para a terceira idade. Lógico que não. Eu me sinto talvez melhor e mais segura do que eu me sentia quando eu tinha 20 e poucos anos. E isso não é porque assim, estou estável, vou me aposentar, já tenho a vida ganha. Não. É porque eu sinto que ainda eu tenho muita saúde, tenho muita vontade de aprender as coisas, tenho muita vontade de... muita disposição para aprender coisas novas, para começar coisas novas, começar atividades novas. E aí, como a Poli falou do Dado Schneider, eu quero trazer um assunto que na palestra do Dado Schneider, que a gente assistiu há poucos dias, ele fala sobre as pessoas de 45, 50 a mais e a inteligência artificial. E aí ele fala basicamente que a inteligência artificial é uma ferramenta e ela precisa a pessoa que vai operar ela precisa comandar ela. Ela não faz as coisas sozinha. Ela vai partir de comandos. E uma pessoa com mais idade,
ela tem muito mais repertório de conhecimento para comandar a IA. Então, isso que o Dado Schneider falou, achei, nossa, incrível. Eu pensei, nossa, eu vou ser mestre da IA. Então agora, né, quero dominar. Ninja da IA. E uma semana atrás eu fiz um curso online com o Marcelo Kimura, que é um designer, que ele é um puta designer. E ele tem um perfil no Instagram e ele ensina várias coisas e tal. E ele é um designer mesmo. Ele é o guru que a gente recomenda. Sim. Ele é o guru que a gente recomenda e pode fazer os cursos online dele, que ele é... Ele entrega o que ele promete. Ele entrega e ele entende. A gente tem esse problema, tá? A gente tem aqueles que só prometem e não entregam. Isso. O curso de vender cursos, sabe? Esses aí a gente não recomenda. Os especialistas de internet. Não, mas ele não. Ele é realmente um especialista, ele entende da área dele. E eu fiz um curso de ferramentas de IA e ele falou a mesma coisa. Que as pessoas com um pouco mais de idade e mais conhecimento, e ele fala com essas palavras mesmo. Ele fala, inclusive o pessoal no chat ali meio que xingou ele. Os júnior não ficaram muito felizes assim com o que ele disse, né? Mas ele falou que um sênior, ele acaba tendo muito mais repertório para comandar a IA do que um júnior. Porque tu tem experiência de coisas. Então, por exemplo, eu trabalhei 15 anos em agência de publicidade. Eu tenho repertório de o que é criar uma campanha, do que é uma luz, do que é um design, do que é uma foto. Então, no momento que essa pessoa que tem repertório, ela está comandando essa ferramenta maravilhosa, incrível e que ainda não dominamos todo o seu potencial, mas que tem o nosso coração. Que tem o nosso coração, temos, né? A gente pode acabar produzindo resultados muito mais interessantes do que uma pessoa júnior, que assim, não é porque ela é jovem, mas é porque... Não é porque ela é burra, não estamos dizendo que os júniors são burrinhos. Não, eles só são jovens, eles ainda não têm assim aquela como a gente também não tinha repertório quando a gente tinha 20 anos. Então... Apesar de que a gente achava que tinha. E o Dado Schneider, ele fala uma outra coisa também que é muito interessante. Inclusive, hoje ou ontem eu vi que ele publicou de novo esse trechinho que ele fala num podcast que o comércio insiste em contratar pessoas jovens, né? Só que as pessoas jovens, os jovens de hoje, eles não gostam de lidar com o público. Isso é muito social. E ele não gosta de conversar com as pessoas. Então, que as pessoas mais velhas... E aí, tem o... Eu não sei se isso é uma prática do Rissul, se é uma coisa que está dentro da prática deles, mas eu noto que no Rissul, principalmente o que eu vou lá de Canudos, sempre tem pessoas mais velhas nos caixas. Senhorinhas, assim, né? Eles têm um programa deles. E eu acho aquilo muito interessante, porque é que nem tu falou antes, a pessoa mais velha, ela gosta de atenção. E é um trabalho ali que a pessoa pode executar, e essa pessoa, ela gosta de estar ali com o público, né? Então, galera, pessoal que tá aí, né, passando dos 40, chegando nos 50... É a nossa hora, galera. É agora, é a nossa hora. Não é aquela história mudou bem na minha vez. Que bom que mudou bem na minha vez. Eu, por exemplo, tenho um exemplo vivo, né? Que, por exemplo, o meu pai fundou a empresa, a Mercator, depois de 50 anos. Enquanto ele poderia ter se acomodado, ele poderia ter parado. Não, ele decidiu ousar, empreender. E ele criou algo que até então não tinha, que era o turismo de lazer e negócios. Que no início, né, a gente sempre deu a hospedagem para os lojistas irem lá e ir para Gramado fazer o turismo de lazer e negócio, que até então não existia, que então é aquela coisa, dá para criar algo e empreender depois de 50, lógico que dá. Sim. Tanto é que já tem, né, as certificações e tem 2 plataformas gigantes aqui no Brasil, que é especialista só em transição de carreira, após os 45 anos de idade, e principalmente para recolocação no trabalho após os 50 anos. Porque, infelizmente, eu tenho que até que cuidar como eu falo, mas é o seguinte, por exemplo, hoje eu tenho 45. Daqui a pouco uma empresa já não vai me querer com 45 anos de idade por causa da minha idade. E, então, isso está acontecendo muito, mas então eles estão fazendo, até por
porque o Brasil está ficando com pessoas muito mais acima de 50, mas eles estão inserindo isso cada vez mais nas empresas, só que não naquela questão, assim, desde encargos de chefias também, né? Então, tem as certificações que depois a gente vai falar um pouquinho. A gente até pode falar delas agora, é a Certified Age Friendly Employer. Né? Que eu fui no Forte esses dias e tava lá um banner na frente dos caixas ali, com o selo dizendo que eles são e, tipo, estamos contratando. Né? E é muito legal. Isso, é um selo que reconhece e certifica empresas que mantêm e incrementam ações em prol de diversidade etária. Exato. Então não é só a questão também de contratar pessoas mais velhas, mas é de ter essa diversidade, porque a gente entende que também tem essas trocas, tem essa questão do atendimento, da pessoa mais velha atender o mais jovem, e do contrário também acontecer. E essa certificação, né, ela já existe há 17 a 18 anos nos Estados Unidos, e a Mature, que é uma empresa aqui do Brasil, que o Morris é o proprietário de São Paulo, ele até estava na nossa feira falando sobre a empregabilidade acima dos 50 a mais, ele que é o responsável por essa certificação, e é um trabalho sensacional e muito importante que, assim, eles recebem por 2 anos, então eles estão tendo um acompanhamento para ver, porque não adianta a empresa ter um quadro hoje, quantos 50 a mais que tu tem, não, é quantos a mais tu vai pôr, e principalmente não botar em cargos só de remuneração baixa, não, tem que estar em cargos de chefia, tem que ter todo um procedimento, é realmente no caso do mercado não é só empacotador e boca de caixa. Exato, não pode, não, aí não pode. Repositor. E o mais, assim, o incrível disso tudo, que eu acredito muito, é nas empresas ter uma pessoa acima de 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, que já tem toda uma bagagem, um amadurecimento. Com o jovem, como é que fala? As pessoas de diferentes idades trabalhando junto, porque o jovem às vezes fica muito apavorado com certa situação que acontece, que o mais velho já tem muito mais bagagem. Calma, não é assim, relaxa, até por vivenciar muito mais. E é a troca, eu acho que é fundamental a troca, não ter uma empresa só a menos 50, ou tipo a Mercator mesmo, tem de 75, tem de 23, tem de 45, tem... Eu acho que é muito importante isso para ter pensamento. Né? Exato. Sim. Eu acho que é muito importante. Tem uma outra coisa que vamos falar do dado de novo, então, tipo, tu falou que era para trazer dados, eu trouxe o dado Schneider, né? Eu quero depois eu quero contar um caos antes da gente terminar. Mas que eu queria são duas coisas que quando o dado Schneider fala dessa questão do desenvolvimento do profissional, ele fala muito que ele, com o repertório que ele tem, se ele brinca assim, se eu pegar o telefone e estudar e tirar 1 mês, eu aprendo a fazer, tipo, editar vídeo, a usabilidade da ferramenta, ele aprende. O repertório tu não vai conquistar em 1 mês, né? Então, essa complementaridade, né? E aí, uma outra coisa que a gente tem para falar rapidinho, que casa com isso de recomeçar aos 50, que nem tu falou do Fredão, que ele, né, abriu a empresa com 50, depois dos 50. A Cláudia Raia, que eu até botei no título do episódio lá, esse novo segundo ato, a Cláudia Raia, ela tá com uma peça chamada Menopausa, onde ela representa personagens e depois ela fala da experiência dela. Né? Porque ela foi mãe com 55 anos, né? Então, então ela teve menopausa 2 vezes. Parabéns pra ela, assim, ó, coitada, né? Mas parabéns pra ela no sentido triste da coisa, né? E aí, ela fala que esse é o segundo ato. Que agora ela tá vivendo o segundo ato. Que assim como na peça de teatro, o segundo ato é quando as coisas acontecem, as melhores coisas vêm, a vida dela, ela tá vivendo esse segundo ato também. É engraçado esse negócio de... a menopausa vai mudar a sua vida, né? Meu Deus. Antigamente era uma palavra que a gente tinha até medo. Não falava? Né? E agora, então, contando o meu caso pessoal, pra mim, na verdade, não mudou nada. Porque antes dos 40 anos, eu era uma outra pessoa bem diferente. E eu já era uma pessoa muito mal-humorada. Vandinha. E muito rançosa. Mutley. Então, como eu tive várias coisas assim que aconteceram na minha vida, que fizeram eu repensar, né, o meu ser, a minha pessoa. Tive problemas de saúde, aquela velha história, a pessoa tem um problema de saúde, quase morre, daí repensa a sua vida. Então, bem nessa época que eu tive o problema de saúde, que eu repensei a minha vida, que eu mudei, eu tive a menopausa. Então,
ao mesmo tempo que eu era para entrar na fase do ranço, que é a menopausa, eu também estava numa época de transição. E por minha sorte, eu faço parte da primeira geração de mulheres que tem um tratamento de reposição hormonal ultra eficiente. Que é uma coisa que há 10 anos atrás não existia. Obrigado, indústria farmacêutica, por ter me trazido essa bênção, que é os hormônios que eu tomo todo dia lá para não dar na cara de vocês, aqui e agora. Me sinto pronta para isso. Então, é engraçado essa coisa de que nem a Cláudia Raia, ela fala que os filhos dela começaram a avisar para ela que ela estava estranha, que ela estava mal-humorada, que ela estava muito agressiva e tal. Eu fiquei pensando comigo, isso não aconteceu porque eu já era agressiva. Não mudou nada. Então agora eu equilibrei, porque eu talvez tenha um pouco daquele ranço da menopausa, mas eu também mudei, porque eu quis mudar. Então, no fim das contas, a coisa ficou toda equilibrada. Não, a peça, inclusive, na parte quando ela faz o relato das experiências dela, é com o marido, né? Com o Jarbas Homem de Melo, nosso conterrâneo. Nosso conterrâneo, mais um hamburguense pelo mundo. E ele também fala sobre essas coisas, de como ele via. De como, provavelmente, essa parte que, né, essa menção aos filhos deve acontecer também através dele e tal, porque como eles perceberam as mudanças dela. E ela não tinha se dado conta. E ela não tinha se dado conta. Talvez ela pensou que ela estava irritada, não sei. Com TPM? Mais irritada. É. TPM, que a gente tem já, então a gente nunca sabe o que vai ser. Mas eu quero trazer um BO aqui, porque essa pauta estava muito querida, né? Eu quero trazer um BO aqui para a pauta. Ao mesmo tempo que temos todo esse mercado crescente, né? Então, temos toda essa mudança do envelhecimento, temos tudo isso que a gente falou agora, que as pessoas de 50 de hoje já são outra vibe do que eram as pessoas de 50 há alguns anos atrás. Eu, como uma pessoa chegando nessa idade, ainda me sinto extremamente pressionada. Ainda não, né? Me sinto extremamente pressionada pelo anti-etarismo, pelo anti-envelhecimento. Então, assim, nunca fui uma pessoa padrão e também nunca tive, assim, muito problema de autoestima com isso. Só que eu sinto que hoje parece que porque temos recursos e procedimentos estéticos tão eficientes, tem que fazer. Parece que eu tenho que fazer. Parece que, assim, meu Deus, eu saio com as mulheres. Eu vejo as mulheres na minha volta e aí tá todo mundo fazendo e eu começo a me sentir um pouco pressionada. E aí eu quero contar um caos que é assim, para pessoal que trabalha com isso. Não façam isso. Não é legal, tá? Que há uns 3 anos atrás eu fui numa clínica de estética, dessas que fazem preenchimento, botox, porque eu queria fazer um preenchimento no meu lábio, que só no código de barras, que era a única parte que estava ali no momento me incomodando um pouco, né? Não tinha nenhum incômodo. Fui lá no médico, muito querido médico. Aí, além do meu código de barras, ele achou coisas para fazer na minha testa, nos meus olhos, nas olheiras, aqui, não sei o quê. Eu saí de lá traumatizada. Eu cheguei lá com um problema e saí com 10. E aí, eu nunca mais entrei numa clínica de estética porque eu fiquei traumatizada. E eu levei um tempo pra me recuperar daquilo. Pensei, meu Deus, tô um bagulho, né? Porque ele queria colocar botox até dentro do meu olho. Então, assim, eu devo estar virada num bagulho. E aí, eu venho aqui dizer, pessoal, com experiência de consumidor, não façam isso com as pessoas. Pode até ser que tu venda para aquela pessoa mais procedimento, porque no fim é vender, né? Ele quer vender, quer que a pessoa gaste mais. Mas eu tenho a impressão que se a mulher chegar para ti, tu elogiar a beleza natural dela, tu vai conquistar essa cliente ainda muito mais do que tu achar um monte de defeito, um monte de defeitos que ela vai ter que corrigir. Não é legal. Não faço isso. Não, eu tinha comentado antes, né, que eu fui numa clínica nessa vibe, assim, só que eu fui ver outras coisas. Eu fui fazer orçamento de procedimento para gordura. Gordura, né? Não tem o que fazer, tá aqui. Tá, tenho o que fazer, fui lá ver. Aí, quando terminou, ela, não, porque tu pode fazer o pacote X, Y, Z. Ok, eram os problemas que eu tinha apontado. E aí, depois a gente vê o rosto. Nossa. Mas ela não veio com
porque tem isso e isso e isso. Ela não entrou no detalhe, ela só largou, assim. E aí eu fiquei pensando, tá, mas o que ela quer ver no meu rosto? Tu não tinha... Será que é a papada? Tu não tinha encucado nada até... Não, será que é a papada? Que eu já não gosto, mas tipo, né? Ou, é ruga, é não sei o quê, é marca de expressão? O quê? O que que ela viu no meu rosto que ela quer mexer? Mas, gurias, esses dias, assim, eu tava reparando. Não me lembro o lugar que eu tava. E eu comecei a olhar de um lado, do outro. Gente, as mulheres estão todas iguais. Sim. Sim. É aquela Sim. boca que parece um patolino. Sim. É o nariz agora, né? É todo mundo assim. Sim. Aí é bundão, é colchão, é isso, é aquilo. Então, não tem mais nada natural. mudando de rosto, nada né? contra. Eu tenho procedimento que eu Não, já eu fiz, tenho sabe? contra, sim. Não, assim... Eu não consigo reconhecer as pessoas na rua mais. Ah, isso também tem. Mas eu acho que assim, ó, se tem algo que te incomode, tu tem que fazer, entendeu? Mas vai fazer pra ti, não porque os outros estão mas fazendo. isso aí é uma linha tênue. Sabe? Esse do pra ti e para os outros é uma linha muito tênue. Porque a gente acaba, às vezes, no meio em que tu acaba te sentindo mais pressionado. Eu noto assim, por exemplo, quando eu trabalhava em agência, que eu trabalhava no meio de um monte de gente meio maluca, de cabelo colorido. Só gente estranha. Só gente estranha. Eu era sempre a mais velha, né? Porque eu já entrei na publicidade já velha né? Eu já entrei com 32 anos no mercado. Fiquei até os 45, 46. Então eu já era sempre a mais velha ali da galera. Mas eu nunca me senti que eu não estava fazendo parte daquela bolha. Quando eu saio de ser um animal exótico que trabalhar numa criação de agência, né? No meio dos outros animais exóticos. Tu te sentiu Aquelas pessoas de pressionada. piercing, de franja atorada, assim, né? Cabelo colorido. E vou para o meio do empreendedorismo... Vou para o meio eu nem estou no meio de grandes empresários, não. É só um empreendedorismo bem normalzinho ali, bem médio. Eu já me sinto muito pressionada. Porque eu vejo que outras mulheres que têm a mesma idade que eu, elas estão fazendo, ou elas estão fazendo de boa, né? Que tá só mantendo ali, Odete Reutemann, né? Ou elas estão se transfigurando. Tem umas que perdem a mão, enfim, mas aí também é uma opinião, às vezes, pessoal nossa, né? Mas a pressão, eu acho ela ainda muito, muito incômoda. E se eu não quiser fazer? Não faz. E se eu quiser ficar enrugada? Mas aí... Mas olha o que é, por isso que eu amo a minha mãe. A minha mãe, eu falei, mãe, quem sabe, né? Ela disse assim, chegou na dermatologista, mas com a cor dos meus olhos, quem é que vai olhar minhas rugas? Olha que coisa mais linda. Né? Ela se garante, ela não tá nem aí. Minha mãe tá super enrugada. Poderia fazer tratamento, mas ela, não, eu sou feliz como eu sou, sabe? Mas ela ainda tem que, talvez... agora eu vou fazer uma pergunta capciosa aqui, bem BO, tá? Ela ainda tem que se vender no mercado? Não. Pois é. E isso eu acho que faz uma grande diferença. Quando eu tinha um emprego, que eu ganhava um salário no fim do mês, eu não tinha que me preocupar tanto com isso. E hoje eu me sinto pressionada para sempre ter um carro melhor, para ter uma aparência melhor, para ter uma pele melhor, para ter um cabelo melhor. Não é só o rosto, né? Ou o rosto ou o corpo. É a questão da roupa, do carro. É todo um... Ai, gente, daí eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim, que eu sou de Novo Hamburgo, eu amo Novo Hamburgo, sou daqui. Mas aí a gente vê a cabeça provinciana que é daqui, tá? É tu que tá falando. Não falei nada. Fui eu que disse. É a mesma coisa eu falar da minha mãe. Eu posso falar mal dela, mas se tu falar... eu também. Mas eu concordo contigo. Só que assim, ó, eu moro metade no Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro, tu não precisa nada disso. Tu vai no mercado de pé descalço, tu entra no restaurante, como é que tu quer. Ninguém tá nem aí, ninguém sabe quem tu é, entendeu? Sim, tu tá de Havaiana, tu tá sem nada, na beira da praia, tu não sabe quem é rico, quem é pobre, todo mundo se dá bem, entendeu? É aqui que tu tem que ter o carrão, tu tem que vai morar numa casa de madeira, nada contra morar numa casa
casa de madeira, gente. Daqui a pouco é uma interpretação. Mas aí tu tem uma BMW, pra mostrar que tu tem uma BMW, Sim. mas pra que isso? Onde eu moro? Esses dias um falou, mas tu mora nesse prédio? Por que tu não mora no melhor? Mas por quê? O meu prédio tá ótimo aqui onde eu moro. Sim. Aí eu tava vendo assim, o meu marido olhou assim, meu Deus, mas olha esses carros aí que tem no nosso prédio. Por que eles não compram um apartamento maior e tem um carro Mas não é tão que caro? o apartamento não Sabe? pode levar pra mostrar. Então é uma coisa que aí Sim, eu acho moro que, num condomínio, sabe? eu Então moro tu tem num- que... Sim. E aí eu sou muito mais eu, entendeu? Eu moro Aí num não tô nem condomínio aí. também de casas bem muito boas, mas pequenas, né? Que pra mim tá ótimo, assim, é o que eu posso Que nem cuidar, meu não dá apartamento. trabalho, né? Mas quem é uma pessoa pra me dizer porque eu tô morando lá? Mas que Mas que é isso? as pessoas lá têm carros mais caros do que a casa. Mas tem cabimento? Pra ela talvez tem, né? Mas cada um. Não vou entrar em polêmica aqui. Vamos entrar em polêmica, sim. Não, mas é um pouco... É mas província, eu província, vejo é que cabeça tem- pequena. A gente entendeu? sabe que o brasileiro, ele é um povo super endividado, né? Vou te dar um exemplo. Ó. No Rio eu ando de moto. Tenho carteira B, não tem problema nenhum. Tu imagina eu andando de moto aqui, o que as pessoas iam dizer? A Meu Mercator quebrou. Quebrou, Merda, é verdade. entendeu? Aí eu tô no Rio de Janeiro, é tudo de boa, então... Bom, bem agora que tava ficando quente esta pauta, Acabou, que né? bom, já falei muito. Vamos ter que... Encerrar, mas está antes eu quero chegando. dar uma dica. Eu Tá, tenho uma dica que eu não tenho ela dica tem a da ver com a tua dica, pauta, então. vamos lá. Não ouvi ainda, mas sempre recomendo os podcasts do The Summer Hunter. Que o desta semana, que saiu essa semana, é sobre cuidar de pais idosos. Não, isso é outro. Então, é uma discussão sobre acompanhar o envelhecimento de quem sempre cuidou da gente e dar conta de todo o resto ao mesmo tempo é um dos grandes desafios da vida adulta. Né? Então, para fechar, assim, porque faz parte, né? A gente está vivendo isso também, né? Então, E não é fácil. procurar é uma The pauta muito Summer legal. Hunter nas plataformas, depois de maratonar os nossos, depois de maratonar o Qual é o BO, pode procurar o The Summer Hunter. Né? Ô, gente, eu podia falar uma coisinha, que dia Sempre. 29 eu vou estar no sempre. CDL É a e dica. convidar Tua todo própria mundo dica. para ir lá. Vou estar falando sobre a Zero Mais, que é a feira que o lançamento é outono e inverno. Então a gente vai estar falando lá sobre a importância dessa feira para a economia local. Então acho que vai estar bem legal. O pessoal me convidou, fiquei super honrado e vai ser bem importante para a comunidade e o pessoal daqui e da região que vão ver o que uma feira traz gera economicamente para tudo numa cidade. Era Gramado, né? Era Gramado, agora está em Novo Hamburgo, a Zero Mais. É dia 29 de setembro, na CDL Novo Hamburgo, a partir das 19 horas. 19h30, se não me engano. Mas tem que se inscrever, comprar o Tem que se inscrever, ingresso. comprar o ingresso. É um exato. jantar. E um jantar. É o CDL Convida. Isso. CDL Convida é um evento que a CDL de Novo Hamburgo promove a cada 2 ou 3 meses com um especialista do mercado, que tem jantar, tem networking, tem um especialista. E o deste mês vai ser, então, com a Roberta. Estão todos convidados. Procurem o Instagram da CDL, que lá tem o link para comprar o CDL ingresso. Novo Hamburgo, né? @ CDL Novo Hamburgo. Isso. Roberta, muito obrigada pela conversa, pela visita. Eu que agradeço, tava ótimo o bate-papo. Quase entramos em polêmica mesmo. Já até falei Eu demais. acho que tinha que entrar mais, porque tá muito Hoje a gente alegrinho. Hoje a gente foi bem querido. Ó, É. a Ranzinza chegou. Tá muito alegrinho esse B.O. Tá Mas pouca é isso. baderna. É isso. Obrigada por você que ficou até agora com a gente. A gente volta com um programa inédito dia 4 de outubro, 20 horas, aqui na programação da Vale TV. Também na internet, no YouTube e no Facebook da Vale TV. No YouTube do Qual é o BO. E também depois no Spotify e nas plataformas de áudio. E para não perder nenhuma novidade, segue lá no Instagram, @qualeobo podcast e também @Vale TV Play. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijos. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima.